Oi, gente! Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como configurar as automações para Open Finance, tanto para evitar duplicações ou então para continuar tendo uma previsibilidade maior de saldo, ajudando no planejamento, né? Então, qual que é o objetivo? A gente quer cadastrar uma receita ou despesa no futuro, mas que quando acontecer a sincronização pelo Open Finance, aquela despesa ou seja efetivada automaticamente, e mesmo que você efetive ela manualmente, que ela também seja ignorada. Então imagina que eu tenho aqui uma despesa que eu coloco aqui, por exemplo, curso Maria, por exemplo, e eu sei que eu vou ter que fazer um Pix de R$ 500 no dia 15. E eu aqui coloco serviços e eu vou escolher qual conta que é. Coloquei aqui do Nubank e ele já ativou, por ser uma conta Open Finance, as opções aqui, né, de automações para Open Finance. Então, qual que é o objetivo? A gente tem aqui regra para efetivação parcial, que eu vou falar já já dela. A gente tem reconhecer mesma data, né, diferente, reconhecer mesmo em data diferente e reconhecer mesmo com valor diferente. Imagina que no caso aqui a gente vai fazer dessa primeira aqui, reconhecer mesmo em data diferente. Qual que é o objetivo? Eu coloquei para vencer no dia 15, curso Maria, R$ 500. Mas se por acaso eu fizer esse Pix no dia 14, por exemplo, ele vai conseguir identificar e vai considerar. Se eu não marcar essa opção e no dia 14 eu fizer esse Pix aqui, ele não vai considerar. Então ele vai duplicar. Isso serve para a gente não ter, né, falso positivo, né? Ou seja, ele efetivar ou ignorar uma transação que não era para ser ignorada. Então a gente está dando, né, está endurecendo a regra. Então eu coloco, olha, se eu não marcar nenhuma das opções aqui, eu estou falando, é nessa data, esse valor, e eu vou falar também aqui quando é para a pessoa, tá? E aí ele vai considerar isso. Mas vamos supor que não, eu quero ser um pouco mais flexível, então eu quero reconhecer mesmo com a data diferente, tá ok? E aí ele vai esperar. Pode ser uma data diferente, mas é com esse valor e para essa pessoa. Beleza. Mas e se por acaso eu quiser considerar um valor diferente? Eu marco a opção de baixo. Isso quer dizer que se eu fizer um Pix para Maria de R$ 450 numa data diferente, aqui o que vai importar na verdade é para quem eu fiz ou de quem eu recebi, se no caso for uma receita, né? Então ele não vai endurecer a regra para valor e para data, ele vai acabar permitindo, tá ok? Mas não, tem que ser esse valor, porque pode acontecer, por exemplo, imagina o seguinte, você lá no dia 15, você flexibilizou aqui a questão da data, né? E aí lá no dia 15, no dia 13, por exemplo, você precisou pagar a Maria R$ 20. Se você marcasse aqui reconhecer com mesmo com valor diferente, ele ia considerar e atualizar essa despesa aqui para R$ 20 e ia efetivar. Agora, como essa opção de reconhecer mesmo com valor diferente está desmarcada, ele vai lançar a transação de R$ 20 normalmente. Só vai reconhecer quando vier a de 500. Então é assim que funciona. Reconhecer mesmo em data diferente, reconhecer mesmo com valor diferente. Ou seja, quando você marca alguma dessas opções aqui, você está flexibilizando a regra. Tá, mas e a pessoa? Como que faz para ele reconhecer? Porque se eu colocar na descrição qualquer outra coisa aqui, ó, curso filha, como que ele vai saber? Ele vai considerar o valor somente, né? A descrição aqui, como que ele vai saber? Então, a gente não leva em consideração só o valor e a data. A gente também leva em consideração a descrição ou observações. Por quê? Porque, mais uma vez, a gente pode ter falso positivo. Você pode ter alguma outra despesa com o mesmo valor, né? Datas próximas, por exemplo, mesma regra de flexibilização, e ele acabar, né, fazendo errado. Então, você pode colocar ou na descrição ou nas observações. Fica, né, a critério de cada um. Eu gosto bastante de usar as observações e usar a descrição para aquilo que realmente curso filha, por exemplo. E não colocar aqui Pix para Maria dos Santos, que é quem vai receber. Entende? E isso não me dizer nada sobre aquela despesa. Então, na descrição eu coloco lá curso filha e aqui no campo de observações é importante colocar alguma informação
para quem que você está enviando. Se é o nome de uma empresa, coloca aqui o nome de uma empresa. Se é o nome da pessoa, coloca aqui o nome da pessoa. Por exemplo, eu sei que eu vou fazer esse Pix aqui para Maria Carmo dos Santos Oliveira. Então eu vou colocar aqui, ó, Maria dos Santos. Já vai ser suficiente. Quando eu salvar aqui, e o app vai levar em consideração tanto a descrição como as observações para, né, automatizar aqui a regra, tá? De efetivar, de atualizar o valor, ele vai fazer, tá bom? Agora vamos supor que isso aqui, partindo para um outro exemplo agora para explicar sobre reconhecer mesmo com valor diferente. Então tá entendido que reconhecer mesmo em data diferente serve para evitar aquela duplicação ou efetivar automaticamente, enfim, mesmo que eu faça essa operação numa data diferente, tá? Lembrando, nenhuma opção marcada, a regra endurecida, ele vai levar em consideração esse valor, essa data para essa pessoa. Flexibilizar a data. Então tá bom, pode ser um Pix numa data diferente para essa pessoa nesse valor. Flexibilizar o valor, né? Tudo bem, pode ser numa data diferente para essa pessoa com um valor diferente possivelmente. Quando que faz sentido um exemplo, né, de usar reconhecer mesmo com valor diferente? Uma conta de água, por exemplo, imagina o seguinte, conta de água tem o valor variável, né? Então eu posso colocar aqui, tá, esse mês veio R$200, eu coloco aqui um valor, coloco ela como fixa, e aí eu coloco, ó, reconhecer mesmo em data diferente, porque às vezes cai no final de semana, ou então você paga numa data qualquer, né, no início do mês. Então, por exemplo, eu pago lá no início do mês, até o dia 10 eu já paguei. Então tá, reconhecer mesmo em data diferente. Reconhecer mesmo com valor diferente, porque vai variar esse valor aqui. Mas aí qual que é o importante? É aqui nas observações, né, a gente colocar o nome da companhia de água. Por exemplo, aqui em Minas Gerais, né, Copasa, por exemplo, saneamento básico. Aí coloca assim, quanto mais informações colocar, mais chances, né, de reconhecer corretamente. Então, você coloca lá o nome né, que ele vai reconhecer. As observações podem ter outras coisas aqui, tá? Mas é importante que no meio aqui a gente coloque um dado que a automação vai reconhecer. Então, tranquilo. Então, o que você está falando aqui? Olha, quando reconhecer com a mesma data diferente, quando eu fizer receber, né, pagar uma despesa aqui, que tá pro dia 10 aqui, todo dia 10. Mas eu posso pagar antes do dia 10. Então, vou reconhecer mesmo com data diferente. E o valor pode variar. Então, vou reconhecer mesmo com um valor diferente. O que vai acontecer, né, se chegar aqui a despesa de 250? Por exemplo, eu vou salvar aqui. Então, tá aqui, conta de água R$200. Ela é manual. Se chegar uma despesa aqui, né, para Copasa, por exemplo, e no valor de 250, o aplicativo vai atualizar o valor para 250 e vai efetivar essa despesa aqui, certo? Ah, eu já efetivei e já atualizei o valor. Ele vai ignorar a importação, tá? Então, essa é o exemplo de despesa fixa, por exemplo, né? E tudo que eu estou falando aqui também serve para receita, tá? A configuração é a mesma. Vamos supor agora como que funciona a efetivação parcial lá. Imagina que eu tenho, por exemplo, faxina. Então, eu tenho uma faxina, né, uma diarista que vem aqui limpar para mim a minha casa uma vez por semana e ela cobra R$150, tá? Ignorem valor, ignorem qualquer outra coisa, isso é só um exemplo. Mas vamos colocar aqui, faxina, tá? Bom, se eu apago 150 por semana, a gente vai colocar aqui R$600 por mês, por exemplo, tá? E eu vou colocar isso no último dia útil do mês, porque eu sei que todo mês eu vou precisar pagar ela, então a data, assim, eu sei que lá até o final do mês eu vou ter pago isso daqui, ok? Tem gente que às vezes pede, né, recorrência semanal, por exemplo. Essa aqui é uma forma de usar sem precisar cadastrar semanal. E funciona também até como orçamento, porque eu acabo, se eu salvar aqui, né, eu acabo sabendo aqui, ó, todo mês eu tenho que pagar isso daqui de faxina. Ah, ela veio essa semana, primeira semana de julho, ela já veio. Se eu fosse fazer isso manual, né, eu ia vir aqui,
pagamento parcial, ia colocar aqui, paguei R$50. R$150. Então ele colocou aqui, pagamento faxina R$150 e deduziu lá do meu valor original os 150. Então agora eu sei que eu tenho 450 pendentes. Estão vendo ali? Tá, mas e pelo Open Finance? Se eu excluir aqui esse pagamento parcial, ele vai retornar lá para 600. Beleza? Então eu vim aqui. O que eu vou fazer? Eu vou falar que eu quero reconhecer mesmo em data diferente. Então tá, é mesmo em data diferente por quê? Porque eu não vou pagar no dia 31, eu vou pagar toda semana. Tudo bem. Reconhecer mesmo com valor diferente. E aqui eu vou aqui, ó, reconhecer regra para reconhecimento com reconhecimento regra para efetivação parcial. Como funciona? Eu posso preencher aqui ou não, tá? Posso preencher aqui ou não. Se eu não preencher, e eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, nas observações, igual eu falei aquela vez, vou colocar aqui assim, ó, por exemplo, Maria dos Santos Oliveira é o nome da pessoa que vem aqui fazer a faxina para mim, por exemplo. Eu sei que vou fazer um Pix para essa pessoa. Se eu fizer isso, eu estou dizendo o seguinte, qualquer valor que eu transferir para Maria, qualquer valor, ele vai deduzir daqui. Então, esse mês, essa semana, eu paguei ela 200, paguei adiantado R$50, paguei ela 200. O aplicativo vai deduzir 200 aqui dos 600, vai alterar o valor para 400 e vai lançar aqui o pagamento parcial, tá ok? Aí na semana que vem eu transferi 100, ele vai deduzindo. Aí na outra semana, vamos supor que eu paguei ela adiantado, já mandei 300 e acabou passando dos 600. Ele vai atualizar o valor da despesa final, do que ficou pendente aqui, e vai efetivar e acabou. Tudo bem, mas vamos supor, né? Já até aconteceu isso comigo. Você precisou transferir um valor para aquela pessoa e não tinha nada a ver com o serviço dela de faxina. Em tese, o aplicativo iria deduzir desse valor aqui. Então, para restringir isso, você vem e coloca, olha, sim, mas o valor esperado é sempre 150. Então, eu estou falando assim, ele só vai deduzir dos 600 toda vez que eu transferir R$150 para aquela pessoa. Se eu mandei R$20 para ela porque ela pediu um Uber e aí para mim e eu fiquei devendo, paguei para ela. Não importa, ele não vai deduzir, ele vai lançar essa despesa avulsa aqui, desde que eu tenha restringido aqui o valor a 150. Se puder ser qualquer valor, deixa o campo em branco. E é assim que funciona a automação para efetivação parcial. Tá ok? Então, assim, qualquer dúvida que tiver, por favor, abram, né, o suporte, entrem em contato pela central de ajuda ou pelo e-mail, a gente responde bastante rápido. É um recurso, né, nesse vídeo até falando sobre isso, é um recurso recentemente lançado, a gente está evoluindo e qualquer dúvida é só enviar para a gente.